Boa noite, pessoal. Vamos continuar aqui nossa rotina de imersão no mundo objetivista, no mundo financeiro e de economia. Apresento agora o nosso próximo palestrante, professor da minha universidade, professor Matheus Paiva, doutor em economia, professor, foi coordenador do curso de economia da Universidade Católica de Brasília entre os anos de 2020 e 2024, e especialista em economia austríaca. Então, professor, a palavra está com o senhor. E vou palestrar. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo, né? Assim que é o protocolo, né? Então, primeiro agradecer a Deus que nos permitiu chegar em segurança aqui nesse evento tão interessante, né? A primeira palestra, espero que a minha fique à altura também, do professor Felipe. Então, agradecer a Deus por ter permitido que a gente chegasse aqui em segurança. Quero agradecer o pessoal do SFL, né, por essa iniciativa, através do Jonathan. Quero agradecer a Hayek também por ter cedido, né, o espaço, tudo mais, ter dado esse suporte. Agradecer meus alunos que estão aqui, os presentes, tá? Certo? Muito obrigado. Tá? E quero também, claro, não podia deixar de falar sobre isso, mandar um beijo para... É aí que está vindo a câmera, né, que está pegando? Para minha esposa, aqui, que está me assistindo agora do YouTube, né? A Marília, minha mãe, que está lá em Uberaba, Minas Gerais, me assistindo, meu irmão também está me assistindo lá em Uberaba, minha sogra deve estar me assistindo também no sul de Minas, enfim. Um abração, um beijo para vocês todos. Tá? E claro, para os meus dois filhos, o José, que está dormindo agora, tem um aninho só, e o Inácio, que está chegando, está na barriga da Marília, e já vai estar aí com a gente também. Tá? Bom, feito as apresentações, né, obrigado aí pela apresentação. Né? Então, me chamo Matheus, sou professor lá da Católica, professor de economia, da graduação, do mestrado e do doutorado em economia. Lá nós temos uma abordagem um pouco diferente da escola austríaca, tá? É a abordagem do mainstream, né? A abordagem neoclássica, mas eu tenho interesse em estudar paralelamente ao que a gente tem que ensinar, por questões até legislativas, de estudar a escola austríaca. Tá? Então, o que eu trago hoje para vocês aqui não é tão filosófico, tá? Como foi a primeira palestra, é uma coisa prática, que eu acho que vai ser do interesse de todo mundo. Tá? Até de quem não era da área de economia. Tá? Até se você não tem nenhuma área ainda. Isso aqui vai ser importante para você. Tá? Então, espero que gostem. Tentei fazer da maneira mais esteticamente atraente possível para motivar vocês a pegarem os conceitos, as intuições que eu vou trazer aqui para vocês. Tá bom? Então... qualquer erro ou omissão aqui, a culpa é minha, tá? Não é dos autores que eu vou citar, não. Bom, esse nome aí, talvez você esteja esperando alguma coisa de criptoativo, criptomoeda, né? De criptofinanças. Vai ter um pouquinho disso. Só que essa palavra cripto, né? Ela vai além, né? Da questão dos criptoativos. Né? Que ela significa aquilo que está invisível. Por isso a criptografia é uma coisa que você lê, mas está criptografado, você não enxerga o que está ali. A mensagem você não enxerga, ela está criptografada, ela está invisível. Então, esse termo cripto não foi escolhido à toa, só para falar de criptoativo. Mas foi para falar que certas informações que eu vou trazer para vocês hoje, elas estão invisíveis. Elas não estão assim na mídia. Tá? E tem uma razão de ser assim, por que elas estão escondidas. Tá? E eu quero revelar isso para vocês, tá? A princípio não tem nada novo, nada genial, nada uau. Mas... Estou passando? Apareceu aqui? É um conhecimento que está difuso, dá para todo mundo localizar, só que eu fiz um compilado e tentei trazer de maneira bem intuitiva, tá? Espero que gostem. Então vamos lá. Aqui, né? O que vai passar? Eu acho que aqui não está ajustado. Tá, eu só acho que não está ajustado a largura aqui. Não, beleza. Tá, perfeito. Então, pessoal, aqui está um roteirozinho que eu preparei aqui da apresentação. Vamos ver o que é inflação. Tá? Parece que é um assunto já tão maçante, todo mundo já sabe, mas não é bem assim. Tá? Eu fui descobrir o que é inflação depois do doutorado em economia. Pode parecer até... mas é verdade. Tá? Não a inflação, o conceito, mas a causa. Tá? O valor do dinheiro ou de qualquer bem.
vamos entrar um pouco nisso, só que do aspecto da economia, tá? O valor do dinheiro. Vamos entrar um pouquinho em taxa de juros, real e nominal. Como se proteger da inflação, uma vez que a gente sabe o que é o valor do dinheiro. Aqui eu vou entrar no legacy, o sistema, tá? Propriedade privada. E aqui no finalzinho um pouquinho sobre blockchain e o padrão Bitcoin, o sistema Bitcoin. Bom, os primeiros slides que eu trouxe para vocês é mais uma motivação para a gente tentar refletir sobre o seguinte. É verdade o que o IBGE divulga sobre inflação? Esse IPCA, IGPM, que é calculado pela FGV, ou esses índices de preços em geral, eles falam a verdade para a gente? Alguém já desconfiou dessas medidas oficiais? Deveriam. Tá? Então eu trago algumas motivações aqui. Olha só, eu peguei alguns exemplos. Um Polo em 2019, aí eu vi rapidinho lá no Google, quanto estava custando? 50 mil. Aí em 2023, no começo, já estava mais barato, 80. Né? Uma variação aí de 56% em 3 anos. Caramba! Né? Golzinho. Falava quando eu era mais novo, falava de que Gol era um carro popular, né? 54 mil reais. Em 3 anos já foi o mais barato, 1.0, capenga. 70 mil. Caramba. Como subiu, hein? O preço do Golzinho, carro popular. O que é aqui? Preço médio da gasolina. Janeiro de 2019, 4,27. E agora, 5,88, quando eu peguei isso aqui. Exatamente. Então, subiu 41% em 3 anos. E assim vai. Qualquer um faz isso aí. Só vocês olharem lá, pegar a notícia, põe o ano que você quer. Quanto custou tal coisa, tal item, não sei o quê. Eu fiz isso com a gasolina. Eu fiz isso com o dólar. Eu fiz isso com a cesta básica. Ó, em um ano, 37% de aumento. Em um ano. Né? E às vezes sai até na própria notícia, você não precisa nem fazer a conta. A própria notícia, ó, saiu na Metrópolis. O aumento de 36% no preço da carne no ano de 2019, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia. Está lá. Cesta básica, 48% em 3 anos de aumento. 48%. Caramba. Cesta básica. Comida. Né? Comer fora. Tudo aumentando. De um jeito estranho. Né? E eu trago essas motivações. Ó. O que foi aqui? 22% em um ano. Refeição fora de casa. Em um ano, 22% de aumento. Aluguel. Aumento de 44% em 3 anos. E por aí vai, né? O que mais? Curso de medicina. Peguei o exemplo do medicina. Será que subiu? Só 46% em 3 anos. Mensalidade. Olha quanto está essa aí. 11 mil. Né? Rapaz, é muito dinheiro por mês. E o 2018 estava 6 e alguma coisa. 2018 Dobrou. Então, passagem de ônibus, 25% de aumento em um ano. Em um ano, 25% de aumento. E o que diz o governo? Né? O que essa entidade que nos ama tanto diz para nós sobre isso? Que o IPCA em 2020 fecha em 4,5%. Não. Que o IPCA em 2021 fecha em 10%. E que em 2022 ele fecha em 5,79%. Esse é o governo. Certo? Aqui, antes de passar para esse slide aqui que eu quero mostrar para vocês, eu quero que você já pense, será que ele está mentindo? Não precisa dar resposta não, não precisa levantar a mão não, só, sabe, será? Bom, é uma pergunta, pode ser que ele esteja falando a verdade, mas será que ele está mentindo? Vamos começar a desconfiar. E agora eu quero mostrar um outro conceito para vocês, tá? De agregado monetário.
Para quem é da área de economia, deve ter estudado lá em economia monetária. M0, M1, M2, M3, que são os meios de pagamento. Tá? Quanto mais próximo do M0, mais líquido é o ativo. Mais próximo do dinheiro, ou seja, mais capaz de liquidar contrato ele é. Tá? Então, eu quero que vocês foquem nesse M2. M2, tá? Que ele é o M1, que é o papel moeda em poder do público, mais o depósito à vista em bancos, mais depósitos especiais remunerados, depósito de poupança, é aquilo que a gente tem de mais líquido na economia, tá? E onde fica escondido esses valores desse tal do M2? Né? Fica escondido dentro do site do Banco Central. Ele calcula isso para a gente. Só não sai divulgando em tudo que é lugar, mas ele sabe, ele calcula e está lá no site. É um labirintozinho para chegar, mas a gente consegue chegar lá. Está dentro dessa seção, estatísticas monetárias e de crédito. Tá? Aí vocês conseguem pegar o M0, M1, M2 e tal. E eu peguei o M2 e fiz uma continha para vocês, para mostrar para vocês aqui. Eu peguei o IPCA do governo, o que foi divulgado oficialmente, e peguei a variação do M2, a variação percentual do M2. Eu peguei e calculei quanto era o M2 no final de 2020 em relação ao final de 2019. Fiz a variação percentual. Desculpa. Teve um aumento de quase 30% do M2. E fiz a mesma coisa para 2021, um aumento de 8%. E fiz também para 2022, um aumento de quase 20%. Estão acompanhando? Se a gente calcular a média aqui, uma média geométrica, tá? Dá que a inflação, de acordo com o governo, subiu em média 6% e pouquinho por ano, nesses 3 anos que eu peguei. E de acordo com o M2, se a gente fizer a média geométrica, vai dar que a inflação subiu, em média, os preços subiram em média 16,59% ao ano. Certo? Então, fontes, IBGE aqui, Banco Central ali. Bom, usando essa fórmula básica aqui de matemática financeira, a gente consegue ter uma intuição sobre a história que o governo nos conta sobre os preços. Se uma coisa custava R$1 no início de 2020, se o governo tiver certo na divulgação do IPCA, ela tem que custar no início de 2020. Ela tem que subir 20 centavos, que seria aquele 6 e pouco por cento capitalizado em 3 anos. Mas se quem tiver certo, na verdade, com essa medida real de inflação, a variação do M2, uma coisa vai custar 1,58. Então, para cada R$1 que um produto custava em 2020, de acordo com o governo, ele vai custar, em média, 1,20 depois de 3 anos, e de acordo com essa outra medida, 1,60. E agora a pergunta. Né? Segundo os dados oficiais do IPCA, no Brasil, os preços dos bens e serviços deveriam ter subido em média 20% entre esses anos. Foi isso que realmente aconteceu? Em 3 anos subir 20%? Não, como eu mostrei para vocês, a maioria das coisas subiu em um ano 20%, 25%, em 3 anos foi 60%. Muito próximo desse valor aqui, ó, 57%. Então, essa aqui é uma constatação que a gente precisa ter para ontem. Tá? Por quê? Porque, assim, a gente precisa saber proteger nosso patrimônio. Porque a gente não acumula, a gente não tenta juntar, trabalhar, rala, né? Sua, transpira para ter um dinheiro, e a gente não quer fazer esse dinheiro render. A gente não quer acumular um patrimônio para deixar para os nossos filhos, ou investir onde, né, doar, enfim. Se você não entender isso, você acha que você está bem, na verdade você está perdendo dinheiro a cada ano. Tá? Por quê? Nominalmente, tudo vai subir, mas em termos reais você está perdendo dinheiro. Se, por exemplo, em um ano, com R$100 você comprasse 100 hambúrgueres, e depois de um ano, você com 110 comprasse 90, você perdeu dinheiro. Acompanharam? Perderam. Ah, mas agora eu tenho R$110. Mas não importa, isso é o valor nominal, o valor de face. O que importa é o valor real, é o poder de compra. É isso que importa pra gente. O que adianta? Como agora eu dobrei, meu salário dobrou, mas os preços triplicaram, você ficou mais pobre. Ah, mas o meu salário dobrou. Ilusão monetária.
Ilusão monetária. Tá? Então, vamos nos proteger da inflação dentro do sistema. Vamos nos proteger. Né? Porque não pensem vocês que o IPCA e o IBGE não fazem parte do sistema. Vamos nos proteger do sistema. Dentro do sistema. Faz sentido isso aí? Vamos ver o que o sistema nos oferece para proteger da inflação. Se você entra no site do Tesouro Nacional, ele fala assim, ó, em resumo, o Tesouro IPCA, que é um título público emitido pelo Tesouro, que nós podemos comprar. Tá? Tem até o site do Tesouro Direto. Você pode diretamente sem intermediário ir lá e comprar título público. Olha esse Tesouro IPCA. É uma opção ideal para investidores que buscam proteger o seu dinheiro da inflação e garantir uma rentabilidade positiva a longo prazo. Olha só o que ele está nos ensinando. Se você comprar Tesouro IPCA, você protege seu dinheiro da inflação. Vamos dar uma olhada nesses títulos do Tesouro IPCA. Quanto ele paga? Lembrando que para a gente ter rentabilidade positiva, a gente tem que bater a inflação verdadeira, que é a variação do M2, que é em média 17%, 20%. Vamos pôr 20%, só para arredondar. IPCA mais 5, eu bato? Eu bato a variação do M2, média? IPCA mais 5,85, aí resolveu o meu problema, né? Então tá, IPCA mais 5,95. Não vou bater, IPCA vai estar em torno de 4%, 5%, 11%. Estou perdendo dinheiro. Não é dentro do sistema que você vai encontrar proteção para o seu dinheiro, para o seu patrimônio. Não é. É óbvio, né? Se o sistema quer te empobrecer, como é que ele vai te oferecer uma solução contra ele próprio? Então vamos para a renda variável, pô. Entendi, professor. Renda fixa, tô fora. Renda fixa, eu não bato a inflação, então vira uma perda fixa. Então vou comprar ações, vou comprar fundos, multimercado, não é isso? Olha esse gráfico que eu peguei aqui para vocês. Vai de janeiro de 2019 até janeiro de 2023. Essa linha vermelha é o IPCA. Aqui são a mesma coisa, IBOV e esse FI Ibovespa, tá? Então eles estão praticamente a mesma coisa. Mas olha o verdinho. Aliás, olha o IBOV, que é o índice Ibovespa. Olha o laranjinha, né? Gente, não bateu nem o IPCA. Nesse período aí. Mas pega um período mais longo. Pode ser que bata eventualmente, como aqui aconteceu, ó. Mas, olha, eu peguei um período de 3 anos, ou 4 anos, sei. Não bateu nem o IPCA. Será que a ação é uma saída? Gente, eu estou dentro do sistema. Eu estou dentro do sistema. Não acho que seja. Tá? Então, vamos continuar a nossa reflexão. Embora muito prática, tem alguns conceitos importantes aqui para a gente refletir. O que é o valor do dinheiro? É uma coisa que os economistas têm muito apreço por discutir. Tem várias teorias, etc. Eu acho que a mais interessante é essa aqui. O valor de qualquer bem é medido pelo conceito de escassez. Tá? E escassez pressupõe 2 coisas. Demanda, pessoas que querem, e disponibilidade. Tá? Então, escassez mede a disponibilidade de algo que é desejado socialmente. Uma coisa que não é desejada não é escassa. Ah, professor, mas só tem uma. Ela é desejada? Não, então ela não é escassa. Certo? E essa escassez, então, é a interação entre oferta e demanda. Disponibilidade, oferta, demanda, desejo. Essa relação de escassez não é diferente para o dinheiro. Na verdade, qualquer coisa tem seu valor medido pela escassez. Até o seu valor como trabalhador aí numa empresa. Quanto mais escasso você for para a empresa, como assim, professor? Quanto mais importante, mais único, mais exclusivo você for, maior tende a ser seu salário ali, porque maior é a sua geração de receita para ela. Então nós temos que nos diferenciar, nós temos que nos tornar escassos. Hoje mesmo na aula de economia eu estava comentando sobre o salário do Neymar. Eu nem sei quantos zeros tem depois do 1. 100 milhões? Eu não sei, muita grana, mas sei lá, 10 milhões de euros. Por que a empresa paga isso para ele?
paga, né? Não sei qual time ele tá, Paris Saint-Germain, eu estou meio desatualizado de futebol. Alguém sabe? Qual? Vixe, nem sei por onde você está. Eu não sei quanto é o salário dele lá, mas imagino que é muita grana, né? Por que paga tudo isso para ele? Porque o serviço dele é escasso. Quem que joga bola igual ele? Quem que atrai público igual ele? Quem que vende roupa esportiva igual ele? Cristiano Ronaldo e poucos outros ali, né? Então é isso que vocês têm que entender. O valor das coisas, tá, é medido pela escassez. Se você quer ganhar bem, seja escasso. Oi? Professor, que recebe 1,17 milhões por dia. Só isso. Coitado. Pô. Vamos fazer uma doação para ele aí. Pega o Pix dele e vamos fazer uma vaquinha. Então, pegaram esse conceito? Isso vale para vocês. Sejam escassos, onde vocês estiverem. A empresa nunca vai querer te desligar. E se você for empresário, se o funcionário for escasso, você vai querer ele cada vez melhor, satisfeito, trabalhando para você, porque ele gera receita. Igual ele, não tem poucos, diga. Você pergunta de $1 milhão. Se eu soubesse, eu seria empreendedor, né? Essa é a grande inteligência, a grande virtude do empreendedor, identificar essas oportunidades. Não é uma coisa simples, né? Igual, por exemplo, tem muitos marxistas, o pessoal que acha, o trabalho e tal. Não, gente, não importa criar coisa. Porque se você criar algo inútil, que adianta? Você só desperdiçou recurso. A maior sacada está no cara que identifica de fato uma dor, uma demanda reprimida, ou um grupo de pessoas querendo alguma coisa. Depois fazer o de menos. Tem o seu valor, claro. Mas o mais difícil não é você ir lá e produzir. Tem um plano de trabalho e tal, você formou engenharia nisso, aquilo, você vai conseguir produzir aquele negócio. Só que identificar essa oportunidade que é o X da questão, que não é tão simples, que é o que faz o empreendedor ser esse motor do desenvolvimento, né, social. Gerando emprego com isso, renda, melhorando o bem-estar de todo mundo, toda a sociedade e trazendo progresso, né? Então, não sei essa pergunta, não sei a resposta. Então, olha só. Como que a gente consegue, então, mensurar? Existe alguma maneira de mensurar escassez? Tem. Uma maneira muito simples, na verdade. Que é esse modelo chamado Stock to Flow. É um modelo de estoque e fluxo. Alguém já ouviu falar isso aí? Tá, se não viu, vamos conhecer. Estoque é a oferta total existente de uma mercadoria. Seu estoque, acumulado. O que foi acumulado de alguma coisa? Tá? Fluxo é a nova oferta, é o incremento que vai ter num dado período. Tá? Do dinheiro, de uma habilidade, de o que for, não importa, de um bem econômico. A comparação desses dois atributos te dá a escassez relativa. Tá? Vamos pegar o ouro aqui como exemplo. Aproximadamente 187 mil toneladas de ouro foram extraídas na história. 187 mil toneladas. Então esse é o estoque do ouro. E cerca de 3 mil toneladas de ouro são extraídas a cada ano, de acordo com o Conselho Mundial de Ouro. Esse é o fluxo. Tá? Você divide o estoque pelo fluxo para obter a relação stock to flow do ouro. Tá? Aqui, por exemplo, 186, eu pego o estoque, divido pelo fluxo, dá aqui 62,3. Então, isso aqui, que é isso aqui? É a quantidade de anos que eu preciso para, com o fluxo, construir todo o estoque. Quanto maior for esse número, mais escassa é a mercadoria, porque mais tempo eu levo com o meu fluxo para construir todo o estoque. Faz sentido? Não faz? Uma coisa muito fácil, que o custo é baixo, ela perde valor rápido. Né? Então, quanto maior a relação estoque e fluxo, mais escassa a mercadoria, mais valiosa ela é. Certo? Cérebros pensantes, pessoas competentes. Quanto mais difícil for você encontrar, mais valiosa é um cérebro pensante. Mais valiosa é uma pessoa inteligente. E isso vale para todo bem econômico. E o real, o nosso real, BRL. Eu caí na bobeira de calcular para nós aqui, o real. Qual será a relação stock to flow aí do real brasileiro? Será que é grande? Pequena? Aqui está eu coloquei uma dica aqui que saiu no Valor Invest. O Banco Central coloca mais 55 bilhões de dinheiro em circulação durante a quarentena. Uma dica, né?
Olha aqui, fevereiro, olha aqui células em circulação. 250, aqui caiu um pouquinho, 260, 300, 320. Em poucos meses, ó. Aumento de 4,7% ao mês, ou se fosse mantido esse ritmo, 74% ao ano, que aumentaria no estoque de real. Stock to flow, 5 meses. Se continuar nesse ritmo, né? Eu apelei, aqui eu sacaneei, não é tão assim. Tá? Porque aqui, não, foi na quarentena, foi na pandemia, não sei o quê. Tá, mas não vai ser muita coisa também não, tá, gente? A gente vai ver isso aí um pouquinho por quê. Então não guardem, não retenham a riqueza em real, né, em BRL. Não é uma boa estratégia, não. Beleza. Será uma boa ideia ficarmos retidos em BRL? Não. Então vamos para o dólar, pô. Não é isso? Vamos para o dólar, então, moeda forte. Moeda dos Estados Unidos, não é? Moeda forte. Será? Talvez. Olha aqui o M2 americano. Eu peguei aqui desde 1900 e Guaraná com rolha, tá? 1900 e, sei lá, 50 talvez. Será que subiu o M2 deles lá? O estoque de dólar em circulação subiu? Deu uma caidinha ali na ponta, né? Interessante isso, né? Então eu peguei aqui, ó, a quantidade de dólar de 2019 para 2020, enfim, fiz a continha, 5 anos. 5 anos é o que eles levam para repor tudo o estoque. Então não é uma boa, né? Aí tem uma questão interessante. Por que a oferta de dinheiro dos Estados Unidos está caindo pela primeira vez em 74 anos? Porque você vai colapsar uma civilização dessa forma, destruindo o poder de compra dela. Mas, professor, destruiu o poder de compra do dólar? O dólar está assim, tão ruim das pernas? Tá, eu vou mostrar para vocês. Agora imagina o nosso real. Que não é ninguém na fila do pão, imagina. Se a gente pegar a onça Troy, alguém já ouviu esse conceito? A onça Troy é uma medida de peso de ouro. Se eu não estiver enganado, são algo em torno de 30 gramas de ouro. Lá em 1900 e bolinha, era mais ou menos $20 comprava uma onça Troy. Certo? Isso também está na internet, a gente pode procurar lá. Quanto que vale a relação do ouro em relação ao dólar, né? Quanto que é agora para comprar uma onça? Era $20 em 1870, foi quando ficou definido, algo assim. $2.000 para comprar a mesma onça de ouro que se comprava a $20 100 anos antes. Esse é o dólar. Esse é o dólar. Pergunta, eu te passo a palavra já. Por que o ouro se valorizou tanto em relação ao dólar ao longo das décadas? Só uma pergunta interessante a gente fazer. Por quê? Olha lá, gente, estava pareado. Por que aconteceu isso com o ouro? Pensem um pouco na relação do fluxo estoque do ouro e fluxo estoque do dólar. Quem controla a oferta de ouro? E a do dólar? Será que tem algo a ver com a relação fluxo-estoque? São perguntas. Eu não estou trazendo resposta, não. Eu estou trazendo perguntas para vocês. Diga. Esse ponto de virada é justamente quando o dólar deixa de ser vacinado com o ouro. Sim, exatamente. Aí ele perdeu todo o prumo. Está havendo uma ruptura no sistema. Olha essa notícia aqui, que saiu nesse Cointelegraph. O aumento do dinheiro M2, da oferta de M2, que é aquela que eu mostrei para vocês, vai tornar a cripto um buraco negro, supermassivo. O que é isso? Ora, se você fica emitindo papel à torto e à direito, e as pessoas começam a enxergar que elas ficarem retidas naquela moeda é perder dinheiro, elas vão tentar ir para um lugar que o patrimônio delas se mantém pelo menos estável. Então o que está dizendo? As pessoas vão correr para as criptomoedas. Ela vai drenar esses recursos. Então, aqui, só para deixar claro a questão da taxa de juros,
É isso aqui que importa para nós, esse Rzinho, a taxa de juros real. Aqui é a nominal e aqui é a inflação. O que eu vou usar aqui, IPCA? Não, variação do M2. É isso que eu tenho que usar. E vocês vão ver que em qualquer opção, qualquer não, estou exagerando, mas assim, 99% das opções dentro do sistema, isso aqui é negativo. A taxa de juros real é negativa. Não existe investimento em taxa de juros real negativo. Porque você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro. Tá? Mas é claro, o sistema quer que você tire dinheiro dele e financie outra coisa? Um sistema alternativo? Não. O sistema vai colocar isso aqui baixo para, dado o que eles estão oferecendo, parecer que isso aqui é positivo. O sistema não quer que você tire real, dólar, o que for dele e leve para uma coisa que o sistema não tem controle. Então, qual que é o truque, né? O truque do legacy, né, do sistema, reside sobre a medida convencional de inflação, é isso. É assim que eles nos enganam. Porque a taxa nominal é verdadeira, aquilo lá mesmo, vai pagar o valor de face que está ali. Só que o que ele está te falando como inflação, IPCA, proteja seu dinheiro da inflação, igual ao Tesouro Nacional. IPCA mais 5, pô, IPCA. Ele está dizendo o seguinte, você vai ganhar 5% real, ó. Eu vou te pagar o que variou a inflação e mais 5. Então você ganha 5 real. 5% real, não nominal. Mentira, né? Você está perdendo uns 10 ali. Então essa é a principal vulnerabilidade de ficarmos dentro do sistema. Confiar nessas medidas significa perder dinheiro sem perceber. Tá? Então confiar nessas medidas significa perder dinheiro devido ao efeito da ilusão monetária. Ah, professor, mas aqui eu tinha 100 reais, agora tenho 120. Ganhei 20%. Pode ter perdido 30, na verdade, ou 10, sei lá. Tem que ver. Quanto você compra com 110? Ou com 120, o que você ganhou? 120, vamos pôr 20 reais de juros. Quanto você compra com 120? É mais ou menos o que você comprava com 100 há um ano atrás. Ah, é menos. Pois é, perdeu dinheiro. Então, ó, como a verdadeira inflação é superior à taxa nominal de juros, em quase todos os investimentos dentro do Legacy tem-se isso aqui. Não há investimento com taxa de juros real negativa. E esse é o fenômeno mundial. Não é brasileiro. É o fenômeno mundial. Por que será? Essa é uma pergunta interessante. Reflitam, por que será? Então tá, então como nos proteger da inflação de maneira verdadeira? Bom, conhecimento, essa é a primeira coisa. Entender as coisas como elas realmente são e não como alguns querem que a gente pense. Tá? E o segundo é buscar de fato ativos que preservam valor ao longo do tempo. Ah, vou comprar dólar. Não sei. Mas aqui eu coloquei ó, Bitcoin, ouro, esmeralda, pedras preciosas, artigos às vezes de arte, né, quadros. E aqui eu quero entrar numa discussão bem rápida sobre a diferença de dinheiro e moeda. Parece que é a mesma coisa, né? Não é não. O que é o dinheiro? Dinheiro é um bem que é eleito espontaneamente pelo mercado. As pessoas escolhem, tá? Para funcionar como meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Exemplo, ouro. Isso aqui tudo teve sociedade que usou isso aqui como dinheiro. Ouro, prata, cobre, concha, sal, grandes rochas. Trouxe até uma foto para vocês aí, da ilha Iap. Essas pedras Rai. Gado, pedras preciosas, álcool, cigarro, Bitcoin, etc. Isso aqui já foi dinheiro, tá? Numa ilha. A sociedade escolheu. E o que é moeda? Moeda é o bem que o Estado impõe para funcionar como dinheiro. Real brasileiro, dólar americano, euro, libra, esterlina, bolívar, soberano, venezuelano, peso cubano, né? Won norte-coreano e por aí vai. Imposição do Estado. Bom, e qual que é a moral da história? A moral da história é o seguinte, os bancos drenam recursos nossos, simples assim, dentro do sistema. O slide aí que dava para falar meia hora, eu vou falar em 1 segundo. Drena recurso.
Simples assim. Ele te oferece investimentos pífios. Né? Não sei se vocês já conversaram com o gerente de banco aí. Pergunta qual que é a taxa real de juros. Ele vai falar, paga 100% do CDI e tal. E ele te empresta quanto? Quanto que é o crédito, a taxa de juros de um cheque especial e um cartão de crédito? Será que eles batem a inflação verdadeira? 400% ao ano? Pô, aí bateu. O juros do rotativo, bate a inflação verdadeira, a variação do M2 percentual? Bate. Eles sabem. Eles sabem. Mas se você souber, é competição, né? Concorrência, ninguém quer, né? E quem controla, né? Como é que funciona o nosso sistema monetário? Bem grosso modo, né? Porque o ponto central aqui é o controle da oferta, né? Porque se você tem o controle da oferta, você tem o controle do fluxo. Dado o estoque, se você controla o fluxo, você determina a escassez de um bem. E, no fundo, o valor dele. No Brasil, é vigente esse sistema de metas de inflação. Tá? O Banco Central fixa a taxa de juros. Tá? Ele fixa a taxa de juros, que a gente chama de Selic meta. Tá? Baseado no que ele tem de meta de inflação, por isso que chama meta de inflação, você tem uma meta de inflação e com base nessa meta tem um modelinho matemático, ele fixa a Selic que vai fazer com que a inflação converja para aquela meta. A inflação é IPCA, tá? E aí a sociedade, que são famílias, empresas, governo, decide quanto quer de moeda a taxa que ele estabelece no mercado monetário. Tá? Se a sociedade quiser mais moeda do que está em circulação, o Banco Central vai emitir mais moeda, comprando novos títulos da dívida do Tesouro Nacional. Se ele não fizer isso, a taxa básica de juros sobe. Então, para manter a taxa naquilo que ele quer, porque é aquela taxa que vai fazer a inflação ir para a meta, ele tem que fazer essa expansão monetária. Só que se a sociedade quiser mais moeda, pergunta, quem é a sociedade e por que ela quereria mais moeda? Assim, a pessoa quer mais renda, mas mais moeda? Quem quer mais moeda aqui nessa definição de sociedade? Coisa amarelo ali, né? É esse cara. Uma família não vai demandar mais moeda. A família, o pai, a mãe vai tentar um novo trabalho, mais um turno de trabalho, mais renda, mas não moeda. E o que aconteceu com essa base monetária? Bom, já que não é o Banco Central que aumenta a base monetária, né, ele define a taxa de juros e a sociedade que escolhe o quanto de moeda tem, vamos olhar para um fato estilizado. Isso aqui é janeiro de 2005 até janeiro de 2024. Que curioso, né? A base monetária está subindo persistentemente. Olha para o risco preto, que é ampliada, considerando o M2 aqui. Não é curioso? A sociedade está desejando cada vez mais moeda. Não mais renda, mas mais moeda, demandando mais moeda. Por que uma família ia querer isso? Tipo, vocês entenderam a diferença? De demandar moeda para arrumar um novo trabalho, um trabalho que pague mais, ou fazer uma dupla jornada, uma hora extra. Isso não é demandar mais moeda, você ganha mais renda. Está tendo uma aumento da demanda por moeda. Esquisito, né? Pode passar. Quem mais deseja o aumento da base monetária? Essa é outra pergunta interessante a gente fazer. Quem é que ganha, né? Quem é que se beneficia com o aumento da base monetária? Pergunta boa da gente fazer. O aumento da base monetária para o governo significa mais recursos. Para a família significa inflação. Quem será que está demandando mais moeda no fundo? Parece que é o governo, né? E qual que é o grande problema, né? Desse sistema nosso monetário moderno. Isso vale não só para o Brasil, mas para qualquer país aí, ocidental, pelo menos. A emissão de moeda centralizada, poucas pessoas decidem isso, tá? No fundo. Ela é imposta, tá? E ela é dotada de incentivos traiçoeiros, que a gente chama de senhoriagem, porque ele gera o efeito Cantillon. Você já ouviu falar desse efeito Cantillon? A escola austríaca trabalha muito com esse conceito, né? Que é basicamente a inflação que você gera, você, governo, vai imprimir mais moeda para se financiar e o custo
vai ser da sociedade, não seu. Quando chegar o aumento dos preços para você, você compensa emitindo mais moeda. Você tem o controle da máquina. É só um truque contábil entre Tesouro e Banco Central. O Banco Central não emite o próprio título, mas ele compra do Tesouro. Então, acaba que no final, direto ou indiretamente, ele emite mais moeda. Então, olha que interessante. O governo tem basicamente 3 formas de se financiar. Ou ele tributa, tá aqui alguns impostos. Ou ele se endivida, emitindo um título público. Ou ele emite mais moeda. A tributação, ela tem limite, né? Até um economista neoclássico, Arthur Laffer, ganhou o Nobel, mostrou que existe uma alíquota que se você aumentar, a arrecadação cai. Tem uma alíquota tal que se você aumenta a partir dela, a arrecadação cai. Então tem limite. Endividamento também. Chega um ponto que você está tão endividado que seu credor não vai aceitar ser credor seu a nenhuma taxa de juros. Ele não acredita na sua solvência, tá? Principalmente para país subdesenvolvido, certo? Terceira opção é emitir uma moeda nova. Mais fácil. Esse não tem limite. E o preço não cai sobre o governo. Porque na hora que cai, ele emite mais. E compensa a perda de poder de compra dele. Por que o Estado, que se beneficia da emissão de nova moeda em detrimento da sociedade, faria uma gestão parcimoniosa da moeda? Uma pergunta interessante. Qual o incentivo que ele tem? De ser cauteloso, de ser... Eu vou emitir muita coisa não, só vou trair quem comprou minha moeda, quem está retido em real. Pô, o cara confiou em mim, guardou a riqueza tudo dele em real, está lá no banco, no Nubank, rendendo 100% do CDI, não é? Eu vou emitir aqui, tadinho, para ele perder poder de compra, para as coisas subirem mais rápido do que os 100% do CDI. O governo está preocupado? Talvez esteja, né? Por que seria frugal, então, o governo na emissão de nova moeda se isso lhe traz benefícios às custas de outros? Por quê? Porque ele seria frugal, cuidadoso. Ele proíbe as outras moedas. Não tem competição. Se tivesse uma competição monetária, poderia ser diferente. Opa, se eu não cuidar do real, se eu não zelar, isso significa emitir quase nada. Emite nada, deixa só o que já tem. Vou tentar destruir, inclusive, com alguma coisa, para valorizar, né? As pessoas vão correr para outra moeda e eu vou perder meu poder, porque as pessoas vão transacionar sem passar por mim. Aí minha moeda vai perder uso, vai cair em desuso e no final as pessoas estão independentes sem governo. Não. Proibir competição monetária. Então o que o sistema ele está fazendo? Bom, propaganda, né? Ele tem que agora deslegitimar qualquer tentativa de oposição. Olha só o que saiu no fórum, aqui no blog do Fórum Econômico Mundial. Que as criptos precisam de políticas duras, né, para proteger as economias e os investidores. Né? Por que eles estão com medo? O que está sendo colocado em xeque? O império, gente. O sistema monetário tradicional está sendo colocado em xeque. O sistema monetário que é baseado na confiança de uma terceira parte. O intermediário financeiro, que é o banco, e está emergindo um novo sistema que é não mais baseado na confiança de uma terceira parte, mas sim o Don't Trust Verify, né? Baseado em tecnologia. Você não precisa mais de uma parte para intermediar. Você já empresta dinheiro, os DeFis, são as finanças descentralizadas. E os bancões, JP Morgan, né, Morgan Stanley e outros bancões, estão preocupados com isso. Querem censurar, querem falar que precisa de regulação, para não deixar escapar do sistema, gente, para não deixar o recurso sair por entre os dedos. Eles têm muito a perder. Levaram séculos para construir esse sistema. Eles não vão aceitar perder sem lutar. Olha só, o que o CEO do JP Morgan disse sobre o Bitcoin, né? Que é uma fraude que vai, mais cedo ou mais tarde, se destruir, vai acabar. Será que é uma fraude? Será que a fraude é o que eles criaram? É uma pergunta. Eu não sei a resposta. Quero estar vivo para saber. Daqui a uns anos, as coisas vão ficar bem mais claras. Eu tenho um palpite, tenho uma intuição. Olha outra notícia que saiu aí. A economia pode entrar em colapso com a alta do Bitcoin.
Olha só o tanto que eles estão querendo criar um terrorismo. Tipo, não saia do sistema. A economia vai entrar em colapso. Vai acabar a energia, vai faltar emprego, vai aumentar a criminalidade, porque quem usa cripto, quem usa Bitcoin é criminoso para fazer lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e tudo mais. Tem que deixar seu dinheiro com a gente. Bancão. É a gente que sabe cuidar do seu dinheirinho suado. Não é? A gente vai oferecer para você IPCA mais 5. Né? Bom, e aqui tem um ponto interessante que eu vou passar um tanto quanto rápido, mas vou deixar as reflexões para vocês fazerem posteriormente. Que esse conceito de preferência temporal, ele é muito importante. Por quê? Porque ele é uma medida de o quanto a gente valoriza os bens presentes em relação ao futuro. Todo mundo prefere uma coisa agora do que no futuro, só que uns preferem mais que outros. Para o desenvolvimento civilizacional, é importante que uma boa parte da população prefira menos os bens presentes em relação ao futuro. Ou seja, não desconte tanto o futuro. Ou seja, seja mais poupador. Tá? Nesse sentido, a poupança é uma virtude. Certo? Porque você não vai torrar a grana que você acumulou agora. Porque como é que você constrói uma civilização, um patrimônio, um legado, uma empresa, uma fundação, sei lá, se você está torrando um negócio na cachaça, no jogo de azar, sei lá, com qualquer coisa imediata que vai acabar ali. Ah, professor, então não posso tomar meu uísque, minha cervejinha? Não, pode, mas torrar? Não. Entendeu o que eu quero dizer? Sem essa frugalidade, você não consegue acumular patrimônio, você não acumula capital. E se você não acumula capital, você não cria nada que seja grandioso. Como é que você cria algo grande se não acumulou? Vai cair do céu para você? Não, você tem que ir aos pouquinhos e ir crescendo. E qual que é o problema disso tudo? O problema é que quando o governo cria moeda nova, ele cria junto incentivos perversos que influem diretamente na preferência temporal das pessoas. Porque é o seguinte, se meu dinheiro não vale nada daqui um ano ou daqui um mês, dependendo se eu estiver na Venezuela, sei lá, por que eu vou guardar dinheiro? Por que eu vou ter uma família? Por que eu vou ter filhos? Não tem porquê, o dinheiro não vai valer nada. Estou ralando aqui à toa, vou torrar. Do ponto de vista racional, faz até sentido. Porque se ele vale hoje X, amanhã ele vale X menos 1. Depois de amanhã, X menos 2. Ele vai perdendo valor, então por que eu vou guardar? Ah, não, vou investir no sistema. Vou perder dinheiro do mesmo jeito. Então por que eu vou guardar? Então, esse processo de você criar dinheiro novo e com isso destruir o poder de compra do dinheiro, você também destrói, você colapsa a sociedade. Você gera uma crise civilizacional. Isso é o tema principal. Eu vou passar mais rapidinho aqui os slides. E no último tópico, esse laranjinho aqui, você gera uma crise civilizacional. Que quem quiser estudar um pouquinho mais em detalhes, leiam o livro Democracia, o Deus que Falhou, tá? Desse economista austríaco Hans Hermann Hoppe. Ele vai dizer exatamente isso. Tá? Então aqui está a explicação que eu coloquei para vocês. O aumento do consumo corrente é proveniente da moeda não valer mais para o futuro. Então eu vou torrar a grana. Prostituição, droga, jogos de azar, coisas que não levam ninguém a lugar nenhum. Como que uma sociedade vai para frente assim? Ela não vai, ela colapsa. Mais um tópico importante. Bom, a minha apresentação está parecendo meio que uma coxa de retalhos, né? Estou tentando tocar em vários tópicos importantes para fazer vocês chacoalharem aí o cérebro, para se atentarem em várias questões que são, às vezes, passam batido para a gente, mas que são importantes. Tá? Olha essa pergunta. Existe propriedade privada aqui no Brasil? Professor, existe. Eu tenho uma casa, eu quitei. Eu tenho um carro. É sério? Existe, então? O que é isso aqui? Imposto sobre propriedade predial e territorial e urbana. O que é isso? Imposto? IPTU? Quem que é o dono? É o governo, né? Vocês já experimentaram não pagar o IPTU? Que é o aluguel que você paga para o governo? O que acontece com você? Pode ser despejado? E IPVA? O seu carro é seu? Olha que provocativo, né? O seu carro é seu? Não. O seu carro é alugado. Professor, mas eu quitei lá na concessionária, tirei um carro zero, um Gol, zero. 50 mil. Quitei, tá lá no Pix.
carro é do governo. Você paga um aluguel anual para ele. Você pode dividir aí em 3 parcelas, parece. Mas você paga uma alíquota de 4% aqui no DF, se eu não tiver enganado, 3,5% sobre o valor do carro para o dono. Pra você poder usar. Ah, professor, mas tem a lei que protege. O governo não vai tomar isso seu. Não tem nada a ver. É, né? Será? Olha essas notícias que eu trouxe para vocês. Após a execução fiscal, poderia haver a penhora e arresto de bens que poderão ir a leilão judicial, incluindo dentre estes bens o próprio imóvel que deu origem à dívida de IPTU. Se o governo quiser, ele pega teu patrimônio. Ele dá um jeitinho. Olha só, de acordo com a lei do inquilinato, um locatário que não paga o aluguel pode ser obrigado a deixar o imóvel. Gente, qual que é a diferença? Não pagou o aluguel, o dono te tira. Não pagou o aluguel, o dono te tira. Poxa, mas não é meu. Não é seu não. Sinto lhe informar. Seu patrimônio é do Estado. E olha só, eles fazem as leis, né? E fazem as leis para nos beneficiar ou beneficiar a eles? Fica a pergunta para vocês pensarem. Olha só, tem propriedade privada aqui no Brasil? Né? Volta essa questão. Olha o que está aqui, ó, na Constituição, né? A função social da propriedade condiciona o exercício dos poderes do proprietário. Ixi. Ela tem que cumprir uma função social. Se não cumprir, bom, aí, meu amigo, o Estado vai mandar em você, mas não é minha, eu paguei, quitei, pago o imposto em dia. Não importa. Tá? A propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função social e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo. Está tão preocupado com a coletividade. Né? Então, ó, quem é... Volta, por favor. Só para eu ler esse quem é o verdadeiro dono dos imóveis, né, dos carros aqui no Brasil? Quem é o verdadeiro dono? Olha esse caso aqui, gente. Esse caso é muito interessante. Olha só. Que triste, né? Proprietários e locatários são surpreendidos com desapropriação de prédio em Magé para abrigar a administração municipal. A prefeitura ficou quietinha, deixando o empresário lá e construir um super prédio. Uma mega construção. Quando ficou pronto, falou, agora dá licença, tá? Vou te expropriar, vou te desapropriar, sei lá o termo jurídico disso, que a gente vai colocar a prefeitura aí. Ah, mas é minha, eu que construí, gastei tanto. Função social, meu amigo. Função social. O edifício foi construído pela iniciativa privada para abrigar lá salas e lojas. A prefeitura disse que declarou utilidade pública no prédio por ser um imóvel com acessibilidade. Está resolvido. O Estado pega se ele quiser. Ele alega necessidade pública. Ele alega o que ele quiser, pega. Ah, pelo bem comum, não é assim? Não foi assim que há poucos anos atrás prenderam todo mundo em casa? Ah, é pela saúde pública. Acabou, meu amigo. A gente vive num estado totalmente... Como é que eu posso dizer? Socialista. E não nos demos conta. Tá? Hoje, na aula que eu estava dando de manhã, lá na Católica, eu falava sobre os monarcas da Idade Média. Quando surgiu o absolutismo e tudo mais. Esses monarcas absolutistas que hoje tanta gente critica, lá da Idade Média, eles não tinham coragem de interferir em direito privado, direito civil. Não mexe. É problema seu com ele. Gente, os monarcas absolutistas. Hoje, direito civil, num curso de direito, tem pelo menos 5. Direito trabalhista, sucessão, e mais um monte de coisa. O Estado interfere nisso, coisa que os monarcas absolutistas da Idade Média não tinham coragem de entrar. E a gente aceita, achando, a gente vive num país democrático, livre. Será que a gente não acostumou com a prisão? Não sei. Talvez eu esteja errado. Né? Bom, e aqui o último tópico, para não alongar demais vocês, já devem estar cansados aí. Qual seria a alternativa? Existe alguma alternativa, alguma saída para tudo isso? Sim, existe. É certeza de sucesso? Não. Certeza a gente só tem da morte. Né? Mas é uma aposta razoável, com um risco calculado. Tá? Acho que vale a pena um estudo aprofundado, porque o sistema pede, né? O sistema pede.
deprecia nosso dinheiro a cada ano não sei quantos %, oferece investimentos de mentira, que não paga a inflação. Então merece, a gente merece. Dá uma chance para essa alternativa, né? Então eu trouxe aqui alguns conceitos básicos do padrão Bitcoin, que eu vou passar bem rápido, tá? Depois, quem quiser aprofundar, tem muito conteúdo legal na internet sobre o Bitcoin. Tá? Tem livros. No final eu trago algumas referências para vocês aqui, quem quiser. Depois eu posso mandar por e-mail. Enfim, tem até livro ditado no YouTube para você ouvir. Eu não quero ler, quero ouvir enquanto eu vou para a escola. Pode. A blockchain. Quem já ouviu falar? Blockchain, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Gente, a blockchain nada mais é do que um livro contábil, só que digital. Tá? Então, se um criptoativo está vinculado à blockchain, todos os registros de transação são registrados lá e fica para sempre ali. É isso que é a blockchain. Tá? Então, ó, é um mecanismo, aqui está a definição formal, né? Um banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações de uma dada rede. É isso. Mandei dinheiro para fulano, fica registrado lá. Tem como apagar? Não tem. Beltrano me mandou dinheiro, ficou registrado. Tem como apagar? Não. É público? É público. É público, conhecimento público. Tá? Então, a blockchain é um livro contábil público e inalterável. Tá? Bom, essa blockchain, ela se defronta com um trilema. Deixa eu falar de trilema. Na economia comum, um dilema. Mas aqui existe um trilema. É o seguinte. Existem 3 aspectos, 3 atributos que é desejável por uma blockchain. Ela só pode ter 2. Ela não pode ter as 3. Então ela pode ser escalável, segura ou descentralizada. Tá? Então, como é a blockchain do Bitcoin? Tá? Tem várias blockchains, tá? Mas a do Bitcoin, ela é descentralizada e segura, mas não é ela não tem escalabilidade. O que significa isso? Tem a ver com a velocidade de transação que ela processa. Ela apanha da Visa, do cartão Visa. Então, a blockchain do Bitcoin tem a capacidade de realizar 7 transações por segundo, enquanto a Visa consegue 65 mil. Ah, então já era, o Bitcoin não vai vencer. Não. Por isso a necessidade de sidechains da rede Bitcoin. É como se a gente pegasse a blockchain do Bitcoin como principal e em volta dela criasse todo um ecossistema de sidechains, que são outras blockchains que vão dar suporte à rede principal. Então, existem outras sidechains que estão acopladas à blockchain do Bitcoin que têm escalabilidade, como, por exemplo, a Lightning. Então, tudo o pessoal já pensou, né, de alternativa. E o Bitcoin? Destaque. Ele é o único bem absolutamente privado que existe. Isso é interessante de mencionar. Qualquer outro bem que vocês tenham, alguém pode tomar. Ah, mas eu tenho um ouro escondido, enterrei, igual os piratas antigamente. Às vezes, com a tecnologia hoje, o cara rastreia onde está esse ouro, vai lá e pega. O Bitcoin não. Se você souber fazer a custódia dele, você leva ele para o caixão. Ninguém te toma. E o que é o Bitcoin? É uma criptomoeda descentralizada, usada para transações financeiras ponto a ponto. Ou seja, sem intermediário. Sem um bancão ali no meio. As transações financeiras sem intermediários são verificadas por todos os usuários da rede. Isso aqui é interessante. Isso aqui que garante a estabilidade da rede. E a confiabilidade e a segurança da rede. Tá? Aqui, nessa parte, tem muito detalhe técnico de computação aqui. Prova de trabalho, não sei mais o que, coisas mais sofisticadas que não vêm ao caso. Mas, basicamente, toda transação que eu faço usando o blockchain do Bitcoin, todos nós, né, tem que ter consenso de rede no Bitcoin. Tem outras criptos que não precisa de consenso de rede. Todo mundo que é um nó, e nó é uma pessoa que tem baixada no seu computador todas as transações da blockchain, todo o histórico dela, desde o início até o final, o computador dele tem que processar, tem que gastar memória, tem que gastar energia elétrica e processar aquela transação. Todos nós da rede tem que fazer isso.
Ele tem que ter, claro, um software capaz de fazer essas contas aí dentro desse sistema. Certo? E essa verificação dá uma garantia de segurança para a rede Bitcoin. Tá? E se alguém quiser fraudar? Vou criar o Bitcoin aqui. Se alguém hackear, os nós não vão validar. E como é que a pessoa vai tirar do nada o Bitcoin se eu tenho todo o histórico de onde saiu as moedas, com a mineração e tudo mais? Vou criar um Bitcoin? Teve caso assim, não lembro agora o ano certinho, que foi hackeado e os nós deram um rollback, voltaram e deletaram aquilo. Porque não é interessante para os nós, digamos, não combater esse tipo de coisa. Porque vai colocar em risco aquilo que eles estão empenhados em proteger. E se tiver um problema gigantesco e deletar todos os computadores que tem essa blockchain? Né? Se sobrar um, ela consegue compartilhar para todo mundo de novo. E, sei lá, já são milhões de pessoas como nós, hoje em dia. Espalhadas pelo mundo. Bom, ok. E como é que eu compro, então, o Bitcoin? Tem várias maneiras, tá? A maneira mais simples, e não é a mais ideal, é através de uma corretora. Por que não é a mais ideal, mas é a mais simples? É a mais simples porque é o jeito que a gente está acostumado. A gente faz um Pix para Binance, para BIPA, e com o nosso dinheiro lá a gente compra o Bitcoin. Lá dentro da plataforma, e depois você pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Mas não é... Uma coisa que a comunidade cripto gosta é do anonimato. E isso aqui não tem nada anônimo. É pseudo-anônimo o que acontece aqui. Tá? Na hora que você, por exemplo, pega o Bitcoin que você comprou na BIPA, por exemplo, e manda para uma carteira, não dá para saber quem que você é o dono daquela carteira. Mas pelo IP da sua máquina, eles conseguem indiretamente chegar até você. Certo? Mas é uma maneira para quem quer experimentar e tudo mais, como é que funciona esse mundo. Fazer um cadastro em alguma dessas Foxbit, Bitcoin Trade, Coinbase, tá? E detalhe, nunca deixar suas moedas na corretora. Então se você pegou lá, peguei R$1.000 e vou comprar Bitcoin numa corretora, não deixe esses Bitcoins na corretora. Não faça isso. Essa é uma máxima do pessoal do cripto, né? Not your keys, not your coins. Tá? Então se quem está custodiando não é você, as chaves... keys ali, as chaves, é a corretora, ela que tem moeda, você tem saldo, tá? E aqui, pessoal, já estamos caminhando para o final, algumas sugestões, olha só. Embora terceiros possam custodiar os seus ativos, quaisquer que sejam, tá? Real, dólar, Bitcoin, não é recomendável que você delegue a eles essa tarefa. Quando você abre o aplicativo do banco e solicita o extrato da sua conta corrente, o que aparece para você na última linha é o saldo, tá? Se você abrir agora o seu aplicativo do Nubank, está lá, R$2.000. Você não tem R$2.000. Tá? Não tem. Você tem um saldo de R$2.000. Você teria se tivesse no seu bolso. Ali pode ser bloqueado, o governo pode mandar congelar, pode ser hackeado, o Nubank pode ser invadido. Você não tem. Você tem um saldo. Certo? Então, você precisa confiar nesse terceiro. Tá? E no mundo cripto não há o lema Don't Trust, Verify. Então, se vocês querem, de alguma maneira, experimentar esse sistema alternativo que tá surgindo já faz uns 10, 15 anos, você tem que aprender a fazer autocustódia. Você tem que ser o seu próprio banco suíço. Não pode delegar para terceiros essa tarefa. É difícil? O custo de entrada é difícil, mas depois você vai pegar na manha. É melhor do que deixar dinheiro dentro do sistema, isso eu garanto. Porque as empresas custodiadoras são frequentemente alvos de ataque hacker, né? Ou como medidas autoritárias do governo, né? Olha, e o Monark? Quem viu esse caso Monark aí, que o Xandão mandou bloquear lá 300 mil? Se tivesse Bitcoin, não teria bloqueado. Né? E olha o tanto de exemplo aqui, ó. Exchange ligada a Justin Sun registra a saída de 258 milhões após ataque hacker. Ataque hacker.
Então você vai deixar seu Bitcoin, que é dinheiro de fato, dinheiro de verdade, que só valorizou, ele começou, era R$1, pô, agora 300 mil, sei lá quanto. Você vai deixar lá para o hacker ou para o governo, ou quem quer que seja, pegar? Não. Aprendam a fazer autocustódia. Tem um monte de vídeo. Acessem lá no YouTube o site dos bitcoinheiros. Não sei se vocês conhecem, mas ensinam tudo sobre isso. Tá? Então, as alternativas mais usuais são essas cold wallets. Tá? Tem outras alternativas mais baratas. Um pendrive pode resolver o problema. Tá? Então, olha só. O governo também é uma ameaça? O real digital tem função que permite congelar e alterar valores sob ordem judicial. Quando chegar o Drex, olha o poder que isso vai ter na mão do Estado. Ele congelar e alterar valores. Caramba, é muito poder. Você vai deixar isso lá? Para eles? E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Tá para uma pergunta? Vai? Bom. Você quer falar aqui? Para todo mundo ouvir? Recentemente eu vi uma notícia, acho que foi no site do Banco Central mesmo, que ele ganhou o prêmio de um dos melhores bancos centrais do mundo. Aí, diante assim, de tudo que você explicou, eu fico pensando, que dilema, né? Que circunstância, né? Só queria comentar isso. Eu diria o seguinte, ele é o melhor banco central em relação ao quê? Ou para quem? Dependendo do parâmetro, né? Eu vi que você trouxe muitos aspectos, né, que denotam que a emissão de moeda tem certos malefícios, né, principalmente quando é feito de modo artificial, né, para cumprir interesses escusos, né. Mas não existe possibilidade da emissão de moeda também ser benéfica, né? Por exemplo, na verdade, ele não deve seguir um sentido abstrato, né? Ou seja, o governo, o interesse do governo, o interesse de qualquer outra pessoa, seja qual for, né? Porque talvez não tenha uma justificativa consistente para a emissão de moeda, mas a emissão de moeda não deveria acompanhar a produção, o PIB, porque às vezes você precisa... Não seria o caso, né, por exemplo, da deflação, porque se você aumenta a quantidade de mercadorias e de quantidade de coisas para ser trocada, às vezes você precisa também de ter uma quantidade de moeda, né, em circulação para poder fazer essa troca, né. É nesse sentido que fica a minha pergunta, entende? Bacana essa questão aí, tá? Mas o que eu penso sobre isso? Por que eu preciso de mais moeda para acompanhar a produção? Que a moeda existente vai comprar mais. Esse é um primeiro ponto. Eu preciso de mais moeda? Se a taxa de crescimento do PIB for igual à do crescimento monetário, o poder de compra da moeda não se altera. Certo? Mas se aumentar a produção e a oferta monetária se manter constante, aquele estoque de moeda vai ter que necessariamente valer mais. Então, se R$1 comprava X, agora compra um pouco mais. Se ajusta. Entendeu? A variável de ajuste aí vai ser o poder de compra. Não é necessário. Na verdade, é muito perigoso, tá? Porque quem é que vai controlar essa oferta? Ah, bom, se descobrir mais uma mina de ouro, tal. Mas assim, a princípio é perigoso. É melhor deixar que o ajuste seja feito no poder de compra da moeda. Por quê? Hã? Mas assim, por que eu deveria aumentar? Não tem impacto. Não tem impacto. Na verdade, eles aumentam para tentar, da perspectiva keynesiana, eles aumentam a quantidade de moeda em circulação para estimular a demanda. Achando que as pessoas com mais moeda circulando vão comprar mais. Pode até acontecer isso, mas a produção vai aumentar? Não sei. Ou os preços vão subir? Está vendo que é perigoso? Isso é tudo que um governante quer. Uma teoria que dê suporte a ele à gastança, porque isso fica muito bom para um discurso político. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E os maus investimentos que o Hayek tanto falou? Os recursos são escassos.
Vai ficar, entendeu? Então, assim, a tônica de quem está por trás defendendo aumento de moeda é mais nesse sentido, sabe? De, vamos estimular a demanda, vamos isso, vamos aquilo. Porque se a gente não está nesse paradigma, se a gente está simplesmente falando assim, olha, a produção aumentou, a gente vai aumentar a base monetária? A resposta é uma pergunta, para quê? Entendeu? Porque vai ter um ajuste. A moeda que, se eu não aumentar a base monetária, a moeda que existe vai comprar mais, porque agora tem mais coisa, vai ter que se ajustar. E onde vai ser o ajuste? No poder de compra da moeda. Então não há necessidade de aumentar a base monetária. O ideal é que ela fique parada. E a produção aumente, que quem está guardando dinheiro vai ficar cada vez mais rico. A poupança passa a ser uma coisa interessante. O que aconteceu com o Bitcoin? Custava a primeira transação lá com pizza, sei lá, quantos Bitcoin? Imagina aquela pizzaria hoje. Entenderam? Certo? Entendeu meu ponto? Eu acho que não há necessidade. O ajuste vai ser feito pelo poder de compra da moeda. Mais alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Boa noite, professor. Minha pergunta, eu acredito que ela é um pouco mais técnica na questão do Bitcoin, porque você deu como alternativa a utilização do Bitcoin como reserva de moeda, o que eu acredito que também é mais interessante justamente por ter a oferta limitada a 21 milhões de moedas. Porém, você também falou sobre a possibilidade de utilização da segunda camada, da sidechain. Só que a sidechain ela já traz um problema que o Bitcoin resolve, que é do próprio trilema. A questão mais possível e melhor não seria a utilização do Bitcoin somente como uma moeda de medida dos produtos, assim como o dólar é hoje, e a utilização de outra moeda como a Nano para escalar e fazer as transações usuais do dia a dia? É uma ótima questão, a questão de quem entende, né, de quem está estudando o assunto, né. De fato, né, tem muita gente que estuda essa questão do Bitcoin e acha que ele tem que ser só uma reserva de valor, para ele ser tipo a moeda da última camada de liquidar, para ele servir mais como um colateral. E a gente usa moedas mais os sintéticos de dólar, outra coisa, ou outra moeda cripto, né, como para fazer transação, né. Eu acho que esse é o caminho. Acho que é por aí que as pessoas estão tendo entendimento. Porque a coisa é dinâmica, né? A coisa é meio que tentativa e erro, vai daqui, vai dali, que é uma coisa nova, né? Então, mas eu acho que esse é o caminho, eu concordo. Eu acho que é por aí. Alguém mais? Quer fazer uma pergunta? Um comentário? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela paciência de vocês, tá? Valeu, fiquem com Deus. Quem quiser mandar um e-mail aí, qualquer coisa, tá ali. Um livro, uma orientação, fiquem à vontade. mateus.paiva@gmail.com